Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós iremos iniciar no roteiro com a aula de artes. O livro de hoje é na página 39, certo? Nós podemos observar as diferenças culturais, ou seja, né? Ponderando essas diferenças culturais. Então, nessa unidade, a gente vai perceber que a cultura não é algo dado, trata-se de um processo em construção, um sistema de significados para um determinado grupo social. Então, a religião, assim como a religiosidade, se configura enquanto traços de cultura, enquanto aquilo que une um grupo e como determina a identidade social. Percebe-se a relação da vida com aquilo que é espiritual, ritualístico, sagrado. É importante que a valorização e o respeito às diferenças norteiem a maneira de como vamos articular o nosso ponto de vista, né? Porque o ponto de vista de parte de algumas culturas afro-indígenas que auxiliaram na formação das religiões no Brasil, como o bando, o candomblé, o catimbó, tem a relação com a natureza, com a ancestralidade, com a cultura oral, como parte de uma estrutura e seus ritmos, né? Então, dando continuidade a esse conteúdo, a gente precisa ter essa questão do cuidado com a intolerância religiosa, né? Que é a questão do preconceito. A gente tratar com diferença a religião do outro. Eu tenho que ter cuidado e respeito diante dos demais, porque nós vivemos numa sociedade diversificada, uma sociedade em que existem pessoas que gostam e que praticam uma determinada religião e tem outras que fazem outra religião, mas nem por isso eu vou desrespeitar, vou ser racista, vou ser preconceituoso em relação à religião do outro. Eu tenho que respeitar a religião dele, para que a minha possa ser para que a minha também possa ser respeitada. Então, durante o processo de colonização do Brasil, a religião católica ela se tornou oficial, né? E a Companhia de Jesus, que era representada pelos jesuítas, incumbiu-se de catequizar e educar as comunidades indígenas com as quais estabeleceram contato. Esse processo levou muitos indígenas a abandonarem sua crença originária e se converterem ao catolicismo. Então, a religião, em diferentes contextos, né, da nossa história, foi um elemento de poder. Por exemplo, na Idade Média, o clero da Igreja Católica fazia parte dos estratos mais altos da sociedade. O conhecimento religioso durante muito tempo era o que norteava o conhecimento dos povos sobre a natureza e sobre o mundo. O conhecimento religioso também pode ser algo que articula, tá? E dá o sentido a toda uma organização de uma sociedade em uma entidade. Então, os povos oribundas que viviam na região da Angola, na África, cultuavam seus ancestrais que tinham relação com a região por meio dos nomes que eram dados aos rios. Assim, certo? Prosperidade, fartura, amor, justiça se relacionava diretamente com seus ancestrais e o poder da relação das águas doces com a vida cotidiana. Então, outros exemplos são os povos da civilização do Antigo Egito, que estabeleciam profunda ligação com o Sol, tá? E com esse processo de cheias do Rio Nilo, né? Também, por meio da observação do Sol e dos fenômenos naturais que ocorriam no Rio Nilo, eles desenvolveram um método de agricultura, tá? Com relação a todo esse processo, esses fenômenos naturais. Eles também entendiam que o chefe político era o faraó, com a manifestação de Deus, né, na Terra, e isso estruturou toda a organização política e cultural daquela localidade. Então, no entanto, com a formação da sociedade moderna, o conhecimento religioso passou a fazer parte daquilo que chamamos de religião. E os demais conhecimentos científicos e filosóficos foram ganhando um maior status na maneira de explicar os fenômenos. Então, muitas das religiões dos povos originários envolvem uma teoria própria do surgimento do universo e da relação dos acontecimentos com as coisas da natureza,
com o movimento de planetas, entre outras formas, e observar o mundo. Então, durante muitos anos, as religiões trazidas da África, que tinham o toque dos tambores, a dança, né? Todas as suas estruturas ritualísticas foram perseguidas, tá? E banidas dos espaços coletivos. O banimento desses cultos religiosos e a imposição do catolicismo aos diferentes grupos de africanos contribuíram para um processo de sincretismo, né, dos elementos das diferentes etnias, assim como a colaboração para que surgisse a intolerância religiosa com as tradições tanto dos africanos quanto dos indígenas. Então, essa fusão de diferentes cultos e de doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos oportunizou o surgimento de crenças próprias, bem diferentes do que se produzia na África, as quais entendemos como religiões de matriz africana ou de matriz afro-indígena. Então, as religiões de matriz africana, mesmo depois de oficializada a abolição dos escravos, né, da escravidão, foram proibidas por não se adequarem segundo os valores dos colonizadores. A sociedade que se formava no Brasil e seus cultos, né, foram realizados de forma clandestina e escondida. Então imagine como é triste não poder comemorar um aniversário, uma data de um ente querido ou uma festividade, né, usando seus melhores roupas ou dançando as suas músicas preferidas. Então, não buscamos aqui generalizar, mas um elemento que trazia a unidade a alguns povos africanos que foram trazidos ao Brasil como escravos era a língua e a similaridade de suas festas e dos cultos religiosos. Então, os povos e as comunidades tradicionais de matriz africana em todo o território nacional são constituídos por quilombolas, ciganos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de bambu, comunidades de fundo de pasto, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhas, fazendeiros, caiçaras, praeiros, sertanejos, jangadeiros, né? Todo esse povo aí faz parte das comunidades tradicionais, né? Que são os povos das comunidades tradicionais que a gente viu lá no conteúdo de geografia, que é um assunto que foi abordado no segundo trimestre e agora no terceiro trimestre também, né? Então essa relação dessa cultura, dessa diversidade, dessa religião, ela vai originando a sociedade, né? Ela vai construindo uma nova sociedade. Então, vocês irão fazer uma atividade no que é as questões 32, da questão 32 até a questão 41, certo? As questões elas são baseadas no texto das páginas 39 à página 43. Então, a primeira questão, ela diz aqui que a gente vai fazer uma roda de conversa. Então, na aula de ontem, nós pudemos, né, comentar um pouco sobre essa questão dessa intolerância religiosa. A gente conversou, a gente fez anotações no caderno, a gente construiu uma tabelinha, né, com o que chamou mais atenção nos dois textos que era presente no livro, tá? E a gente conversou essa atividade, mas quem não teve ontem em sala, pode colocar essa atividade em dia 32 e 33, certo? Mas o que é que eu quero falar? Que os dois textos que tem no livro, na página 39 e na página 40, são duas músicas, tá? Essas duas músicas que vêm sendo abordadas nessa unidade, né? Ela também traz um instrumento de percussão, que é conhecido como reco-reco. Então, as duas músicas e esse instrumento reco-reco, ela propõe um diálogo ampliado, que para além da religiosidade, né, expressa a miscigenação, tá? E os sincretismos das diferentes identidades que constituíam a formação do povo brasileiro. Então, essa relação, né,
existe entre a música e o instrumento, porque naquela época aqueles religiosos, né, que cultuavam, né, faziam os seus cultos, eram com danças, com música, com festividade, e até hoje eles trazem essa cultura deles, né? Só que a um certo ponto da história, né, esses cultos eles se tornaram escondidos, clandestinos, né, eles faziam escondidos. E aí vem-se a questão da aceitação da sociedade. Então, essas diferentes tradições religiosas irão influenciar nas diferentes linguagens e expressões artísticas, dialogando diretamente com a ideia de ancestralidade, aquilo das gerações anteriores que contribuíram para a nossa identidade cultural. Então, a gente vai estar trabalhando na questão da identidade cultural do povo brasileiro, tá? Então, vocês vão ainda responder aí as questões 34 a 38 na plataforma, certo? Essa parte do dialogando, vocês responderão na plataforma e irão passar para a página 44 para responder as questões 39, 40 e 41. Então, vocês podem utilizar o Google como pesquisa para as respostas de vocês. Inclusive, no livro vem dizendo que vocês têm essa proposta de pesquisar essas respostas, como também você pode voltar nos textos das páginas 39 e página 40, fazer uma releitura e tentar responder. Amanhã, na aula de quinta-feira, né, nós iremos fazer essa correção e fazemos um fechamento dessa atividade com o comentário de vocês sobre as atividades propostas no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e espero